mas abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias. Vamos ler inicialmente somente o primeiro versículo do capítulo 1. E os irmãos vão manter suas Bíblias abertas. Preste atenção somente aqui em mim, independente do que estiver acontecendo, tá bom? Oséias, capítulo 1, versículo 1. O tema dessa série está em nosso boletim. É a palavra, a mensagem dos profetas menores para a nossa igreja. Mas eu gosto de chamar essa série também de Os Menores Primeiro. Iremos passar a primeira parte do nosso ano com os menores. E diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos porque mais uma vez tivemos a chance de ler uma pequena porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Mas clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não agir poderosamente nesse momento, Pai, nós iremos ouvir em vão, eu irei falar em vão. Que não seja assim, mas que esse seja um daqueles momentos que o teu Espírito trabalhe poderosamente aqui entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não fecha a tua Bíblia, ou deixa marcada. Queridos, nos dias de Oséias, a nação de Israel estava dividida já entre Reino do Norte e Reino do Sul. Oséias exerceu o seu ministério profético justamente no norte, cuja capital era Samaria. Mas para nós entendermos melhor o sentido, ou as palavras, ou a mensagem de Oséias, nós precisamos entender o que estava acontecendo no Reino do Norte nesse período. Em primeiro lugar, olhando para o contexto histórico, nós percebemos ou descobrimos que a política, ou a administração, ou a vida econômica, a vida política do Reino do Norte estava vivendo uma grande crise. Na questão política, havia uma grande instabilidade. Em um período de poucos anos, 6 reis assentaram-se na cadeira ou no trono de Samaria. Uma estabilidade política tão grande que desses 6 reis, 4 foram assassinados. Ou seja, não havia estabilidade no trono, havia esse problema agravado pelo fato de que a nação de Israel, o Reino do Norte, não era independente, já pagava tributos. A Síria, por exemplo. Quem já dominava o mundo antigo nessa época era a Síria. O que aumentava a instabilidade econômica e política no Reino do Norte. Qualquer guerra no mundo, qualquer coisa que acontecesse lá na Síria, ia refletir no Reino do Norte, em Israel. E nós sabemos muito bem quais são os resultados de uma instabilidade política. Quando uma nação passa por uma instabilidade em seu governo, o que gera é crise financeira, desemprego, violência. Isso tudo acontecia no Reino do Norte. Porém, irmãos, o que mais chama atenção nos dias de Oséias não era a crise política, mas sim a crise espiritual. A crise espiritual. Todos os profetas que vieram antes de Oséias e depois de Oséias ficavam estarrecidos com a facilidade que o povo tinha de se afastar de Deus. Nos dias de Oséias, o povo estava se afastando do Senhor, estava vivendo um período de frieza espiritual, mas isso não era novidade na vida do povo. Isso sempre aconteceu. Na verdade, a gente olhando a vida ou a história do povo de Deus, sempre teve a mesma sequência de acontecimentos. Deus tratava com o povo, Deus cuidava do povo, Deus derramava bênção sobre o povo, fazia uma aliança com o seu povo, mostrava todo o seu poder na vida do seu povo, mas na primeira oportunidade, ou na primeira dificuldade,
o povo se afastava do Senhor e seguia falsos deuses. A infidelidade sempre foi uma marca do povo de Deus, e nos dias de Oséias isso não era diferente. Nos dias de Oséias eles já estavam de novo, outra vez, sucumbindo à idolatria. E a idolatria era um problema sério. Séculos antes de Oséias, quando o povo entrou na Terra Prometida, Josué já teve essa preocupação. Olha o que diz, os irmãos não precisam abrir. Eu vou ler para os irmãos. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, olha o que diz o texto. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, quando eles estavam entrando na Terra Prometida, Josué já teve essa preocupação de alertá-los para o fato deles não cederem à tentação de abandonarem a Deus e seguirem outros deuses. Mas nada adiantou a instrução de Josué. É uma marca do povo se afastar do Senhor na primeira oportunidade. Voltando para os dias de Oséias, para os irmãos terem noção, nos dias que Oséias exerceu seu ministério, o centro do culto, não só em Israel, mas em todo o mundo pagão, de novo era Baal. E por que eu fico estarrecido com isso? Porque anos antes, dois grandes profetas, Elias e Eliseu, travaram uma guerra seríssima contra o culto a Baal, justamente nessa região da terra. Quem não lembra do episódio em que Elias travou uma batalha sangrenta no Monte Carmelo contra os profetas de Baal? Uma batalha sangrenta em que Elias saiu vitorioso, Baal foi ridicularizado, os falsos profetas foram mortos, o nosso grande Deus foi estabelecido como Deus de Israel, mas anos depois, de novo, novamente, o povo estava adorando Baal na Terra Santa. Tem como entender isso? Tem. Sabendo que a grande marca do povo de Deus é sua infidelidade. Então, irmãos, o contexto dos dias de Oséias era de forte instabilidade política e também de uma profunda decadência espiritual. A grande crise política e econômica estava abatendo um povo rebelde, desobediente e idólatra. Eu não estou falando da Síria, não estou falando dos filisteus, eu estou falando de Israel. Rebelde, desobediente e, nesse momento da história, idólatra. O Senhor, então, chamou o seu servo Oséias para falar ao povo nesse momento. O desejo de Deus era chamar o povo de volta à fidelidade, porque, apesar de tudo que eu falei, o Senhor continuou amando o seu povo como sempre amou. Apesar da infidelidade do povo, Deus nunca deixou de amar. Então o Senhor chamou Oséias para exortar a nação de Israel. Mas tem um detalhe diferente na vida de Oséias. Ele não iria somente com uma palavra. Normalmente os profetas de Deus se levantavam com uma palavra. Assim diz o Senhor, falavam os profetas. Mas Oséias não ia somente com uma palavra. Antes dele falar, antes dele proclamar, assim diz o Senhor, ele deveria ensinar com sua própria vida a mensagem de Deus. Estão entendendo? Oséias deveria ser, em primeiro lugar, um exemplo daquilo que ele iria pregar consecutivamente. Deus chamou Oséias e falou: Oséias, eu quero falar com esse povo sobre infidelidade. Então você vai passar por isso primeiro, não só para que todos vejam o que é infidelidade, mas para que você vá falar com o povo com outro coração, de quem sofreu infidelidade. A vida de Oséias seria então uma grande encenação de sua pregação. E assim a gente entra no texto.
Para que o profeta soubesse o que é sofrer infidelidade, o Senhor primeiro ordenou que ele se casasse com uma prostituta. Preste bem atenção. Voltando ao texto, capítulo 1, versículo 2, diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Osés, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Que ordem estranha era essa, meu Senhor? Meus irmãos. E, na verdade, aos nossos olhos é muito estranho pensar em Deus dando essa ordem ao seu servo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta. Mais do que isso, Deus ordenou que Oséias cuidasse de seus filhos, ou dos filhos da prostituta, como se fossem seus. O que Deus está falando é o seguinte para Oséias, é o seguinte: ó, você vai buscar uma prostituta, você vai casar com ela, mas ela não vai abandonar a sua vida de prostituição. Ela vai continuar se prostituindo, ela vai ter filhos que não são teus, e você irá criá-los como se fossem teus. Só isso era a missão do profeta. Facinho. Moleza. Quem topa? Quem toparia? Essa atitude de Deus, que para nós parece loucura, é na verdade um lamento. O que Deus estava assumindo aqui é que ele se sentia traído como um homem casado com uma mulher infiel. O casamento e os filhos de Oséias simbolizavam o adultério espiritual de Israel, a forma que o povo santo era infiel para com o Senhor. O povo iria ver isso na vida do profeta, mas o profeta também iria sentir na própria pele antes de pregar a palavra de Deus. Em obediência, o profeta casou e teve filhos. O primeiro filho nasceu, foi um menino, olha o versículo 4. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. O nome Jezreel significa, irmãos, Deus semeia. Porém, mais importante do que o significado do nome é o que ele representava naquele momento. Jezreel ou Jeziel era o nome de um vale entre a montanha de Samaria e Galileia. Lugar que tinha sido palco de batalhas sangrentas, como, por exemplo, Gideão derrotou os midianitas nesse vale. O rei Jeú promoveu uma grande matança nos dias de Eliseu nesse vale. Então era um vale conhecido porque era um lugar de derramamento de sangue, um lugar de justiça, um lugar de guerra. Então o primeiro filho de Oséias serviria para que um povo infiel soubesse que o Senhor já tinha definido o local que eles seriam julgados e envergonhados. O Senhor já tinha definido isso. Por isso, o versículo 5 diz assim: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jeriel. Ou seja, o lugar está pronto. Vocês têm sido infiéis. Mas o lugar do nosso acerto já está reservado. Já está agendado. É um lugar de derramamento de sangue. É para onde eu vou levar vocês. Mas esse foi apenas o primeiro filho de Oséias. A esposa de Oséias, muito popular, engravidou de novo. E da segunda gestação nasceu uma menina. Olha o versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhes perdoar. O nome dessa menina trazia uma terrível e dolorosa revelação. Queridos, desfavorecida literalmente significa quem não merece nenhuma compaixão. O nascimento dessa menina revelava uma mudança de atitude de Deus para com seu povo.
Um relacionamento que sempre foi pautado, fundamentado nas misericórdias, na compaixão e no amor. Chegou um momento que Deus chegou para o seu povo e falou o seguinte: não terei mais compaixão de vocês. Acabou a compaixão. Acabou as misericórdias. Acabou o derramamento de graça. Acabou. A segunda filha de Oséias apontava para isso. O favor do Senhor tinha chegado ao fim. Que tristeza, irmãos. Mas a moça engravidou de novo. Da terceira geração, da terceira gestação, nasceu mais um menino. Pula para o versículo 8 e 9, aqui do capítulo 1. Versículo 8 e 9. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Esse nome não precisa nem de tradução, não é verdade? O primeiro filho do profeta apontava para o juízo que viria, já estava com o lugar marcado. O nascimento da filha do profeta anunciou o fim da compaixão de Deus. Agora aqui, nesse ponto, é o ponto máximo do julgamento de Deus, quando no final de um longo e doloroso processo, o Senhor chama aquele que foi o seu povo escolhido, que Ele formou, e fala para esse povo o seguinte: vocês não são mais meu povo. Acabou. Terrível, irmãos. Terrível. Mas o livro continua. Depois de denunciar a infidelidade de Israel, o Senhor convocou os filhos da mulher infiel a repreenderem a própria mãe. Essa história fica mais dramática, irmãos, quando os filhos são chamados a repreenderem a mãe, aqui no capítulo 2. Não podemos mais esquecer que o Senhor estava usando a mulher de Oséias como referência a Israel, como tipo de Israel. Mas olha o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 2. Repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Porque ela afasta as suas prostituições, para que ela afasta a sua prostituição de sua presença e os seus adultérios entre os seus seios. Versículo 3. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante ao deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compareça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. A ordem de Deus era que os filhos repreendessem a mãe, como se os filhos de Israel pudessem repreender também Israel. Mas vejam o versículo 5, diz que o povo de Deus abandonava o Senhor para desfrutarem de benefícios e prazeres, como pão, água, lã, linho, óleo e bebida, que apontam tanto para necessidades básicas como alimento, mas também para o que dava prazer. Nesse ponto, a denúncia contra o povo não é que eles queriam sentir prazer, ou que eles queriam se alimentar, nada disso. A denúncia contra esse povo é que eles deixaram de buscar em Deus satisfazer suas necessidades para buscar em outro lugar, para buscar em outros deuses. É isso que o Senhor está denunciando e queria que os filhos denunciassem a sua mãe. Pula para o capítulo 3. No capítulo 3, o Senhor reforçou a sua denúncia sobre a infidelidade do povo com mais uma analogia envolvendo a vida amorosa do profeta. Porém, a partir do capítulo 4 até o final do livro, o que encontramos é o Senhor falando através da boca do profeta Oséias. Preste atenção. A partir do capítulo 4, acabaram-se as figuras de linguagem. A partir do capítulo 4, acabaram-se as metáforas. Até o capítulo 3, a vida de Oséias era uma encenação da sua mensagem. Mas a partir do capítulo 4, Deus começa a falar diretamente com o seu povo. Até o capítulo 3, Deus fala de infidelidade.
Mas a partir do capítulo 4 até o final, Deus descreve com detalhes como o povo era infiel. De que maneira o povo era infiel? Vamos observar, irmãos, por exemplo, que infidelidade não estava relacionada apenas à idolatria. Há muitas outras formas de cometer infidelidade ou de se viver de forma infiel. Isso tudo foi denunciado no restante do livro do profeta. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando o Senhor denuncia a corrupção do povo. Versículo 1 e 2 do capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, em primeiro lugar, comece a enumerar comigo, nela não é verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar ou amaldiçoar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombar. E homicídios sobre homicídios. Ou seja, somente aqui no versículo 1 e 2, Deus descreveu, fez uma lista, obviamente não é uma lista exaustiva, de 10 práticas que aconteciam no meio do povo de Deus. Não era no meio do povo pagão, no meio do povo de Deus. Todo mundo entenderia se isso acontecesse lá entre os filisteus. Mas era em Israel que não havia verdade. O povo dava mentira. Que não havia amor. Não havia conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar e amaldiçoar. Palavras de maldições. Mentira. Matar, adulterar. Furtar. Arrombamentos. Homicídios sobre homicídios. Rapaz, parece que Deus está falando de Belfor Roxo, né? Não tem ninguém de Belfor Roxo aqui, não. Tem? Caxias, pronto. Essa não é uma lista exaustiva, mas é somente um exemplo do nível da decadência moral, da decadência espiritual do povo de Deus. Mas não é somente isso. No capítulo 5, o Senhor passou a denunciar os líderes espirituais do povo. Os líderes foram denunciados aqui no livro do profeta Oséias. Os líderes espirituais do povo não eram melhores do que o povo. Isso que é triste. Olha o capítulo 5, versículo 1 e 2. Presta atenção aqui em mim. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu leio aí na tua Bíblia. Que diz assim: ouve isto, ó sacerdotes. Escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Vejam que nesse ponto o Senhor chama os líderes espirituais. Os líderes espirituais, o Senhor chama de laço e de rede estendida. Duas figuras que apontam para armadilhas. O que o Senhor estava denunciando aqui é que os sacerdotes, os líderes do povo, que deveriam receber o povo para alimentá-los, para cuidar, para pregar a palavra de Deus, para ser voz de Deus ao povo, os sacerdotes que deveriam servir o povo, faziam armadilhas para o povo, para eles lucrarem de alguma forma. O culto era uma armadilha. A celebração era uma armadilha. A espiritualidade era uma armadilha. Tudo que eles queriam era sugar do povo ao seu próprio benefício. Líderes espirituais que só se preocupavam com eles mesmos. Que nunca se importaram com o povo. O interessante é essa figura, usar essa figura de laço e de rede, porque a ideia que o texto nos passa são de sacerdotes, de líderes, de pastores, armando uma tocaia para o povo. Vou armar uma cilada para o povo. Vou criar aqui um negócio doido para enganar. Eles vão pensar que é igreja. Eles vão pensar que é um culto. Mas não vai ser um culto, não. Eu vou arrancar tudo que eu puder arrancar deles depois. Uma cilada. Uma tocaia.
Ainda bem que hoje não existe pastores assim, né, irmãos? A frase mais conhecida do livro de Oséias é: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Essa frase você conhece, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Mas essa frase, na verdade, faz parte de uma exortação aos sacerdotes, aos líderes. Essa frase está contida no capítulo anterior, no capítulo 4. Olha o que diz o capítulo 4, no versículo 6. O meu povo está destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que estava acontecendo na prática é que os líderes que tinham a obrigação de ensinar o povo abandonaram o ensino. Abandonaram o ministério do ensino. O culto servia para tudo, menos para ensino. Havia-se de tudo na reunião do povo de Deus, menos ensino da palavra de Deus. Então o povo estava padecendo. E o Senhor falou: a culpa é dos pastores. A culpa são dos pastores que não ensinam. A culpa são dos líderes que não ensinam. Eles próprios abandonaram também o conhecimento. Por isso, irmãos, que chegando no capítulo 8, não tinha escapatória. O juízo era iminente. Pula para o capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: emboca a trombeta. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Emboca a trombeta, porque ele vem como águia. Na nova versão transformadora, esse texto está assim, ó: soa o alarme. O inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Esse inimigo que desce como águia, esse inimigo que estava se aproximando tão ligeiramente que o profeta o chamou de uma águia, quando voa para pegar sua presa, esse inimigo era o exército assírio, que já estava pronto para invadir o reino do norte e destruir o reino do norte. A forma que o Senhor castigaria o seu povo por infidelidade e por todos os pecados listados até agora. Mas, irmãos, apesar de todo o linguajar de juízo, o que a mensagem de Oséias destaca não é juízo, é o amor de Deus. Até agora eu falei muito sobre juízo, sobre condenação, sobre denunciar pecado, mas a mensagem central do livro do profeta Oséias não fala sobre juízo, mas fala sobre amor. A imagem que temos aqui não é de um Deus castigando o seu povo por infidelidade, mas sim de Deus dando uma oportunidade ao povo para deixar a infidelidade. O livro do profeta Oséias arde com o fogo do amor de Deus pelo seu povo, nos lembrando de que o Deus da história bíblica, ele julga a infidelidade, mas ele nos oferece esperança de redenção. Deus não levantou Oséias somente para dizer que vai destruir o seu povo. Deus levantou Oséias para dar uma chance de arrependimento e redenção. A gente percebe isso no capítulo 11. No capítulo 11, os primeiros versículos de 1 a 4, olha o que o Senhor disse através de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o por meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Que palavra maravilhosa. Deus usa esse mesmo profeta que denunciava o pecado para falar o seguinte, ó: eu amei vocês, eu amo vocês. Eu busquei vocês com laços de amor. Essa figura é linda demais. Aqui no livro de Oséias há um convite ainda à restauração. Olha o capítulo 14. O último capítulo. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído.
Esse livro é um grande lamento, irmãos. Se a gente pudesse parafrasear o livro de Oséias em poucas palavras, nós poderíamos resumir da seguinte forma: Deus falando com o povo o seguinte: vocês têm sido infiéis, mas eu ainda amo vocês. E o propósito é de restauração, não é de condenação. A condenação é se vocês não mudarem o caminho de vocês. Nós sabemos que Israel não mudou o seu mau caminho. Israel foi destruída. O reino do norte foi levado para o cativeiro na Síria e nunca mais voltou. Acabou Israel na Síria. Mas a proposta de Deus através do profeta era de mudança de vida, de redenção, de transformação. Essas são palavras de amor. O Senhor chegou ao ponto de ensinar ao povo uma oração de arrependimento. Que Deus é esse? Deus ele não ofertou perdão e deixou que cada um pensasse ou decidisse o que falar diante de Deus. Deus ensinou ao povo uma oração. Olha o versículo 2, aqui mesmo no capítulo 4, versículo 2 e 3. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe. Deus está falando com o seguinte, digam para mim assim, falem isso para mim, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A palavra volta para Deus. A Síria já não nos salvará. Continua o Senhor ensinando o povo a fazer oração. A Síria já não nos salvará, nem iremos montá-la em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, pois em ti, por ti, o órfão alcança a misericórdia. Ou seja, o Senhor estava ensinando ao povo uma palavra de arrependimento, uma oração de arrependimento, em que eles reconheciam o próprio pecado, faziam um voto que jamais iriam chamar de Deus a obra das próprias mãos, em que eles reconheciam que não havia refúgio para eles em outros lugares, ainda que nas nações mais poderosas da terra. Se caso o povo fizesse essa oração, irmãos, a promessa de Deus era de restauração completa. O Senhor prometeu que ele faria em caso de arrependimento. Olha o versículo 4, ainda aqui do capítulo 14. Curarei as suas infidelidades e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o dia da oliveira, a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Irmãos, que livro maravilhoso é esse de Oséias. Apesar de passar a maior parte do tempo denunciando o pecado, denunciando o juízo, o que mais se destaca aqui é o amor de Deus pelo seu povo. Oséias apresenta o Deus eterno e santo, que não tolera o pecado, mas que ama seus filhos com amor eterno, está disposto a perdoar a pior da infidelidade. Essa é a mensagem de Oséias. Mas preste atenção, o que também aprendemos nesse livro é que justamente por causa do amor eterno de Deus, é que nós podemos ser visitados por seu juízo. Se for necessário, justamente por nos amar, o Senhor pode estender a sua vara em nossa vida. O povo de Deus sempre foi assim. O amor de Deus, às vezes, era visto apenas através de sua vara da correção. A Bíblia garante que Ele é o Deus que corrige, que castiga, com açoites, aquele que Ele ama.
O amor de Deus não é visto somente nas suas obras maravilhosas. O amor de Deus não é visto somente nas grandezas, nas maravilhas de suas ações ao nosso favor. Mas normalmente nós entendemos, nós visualizamos o amor de Deus em nossa vida através de uma vara poderosa de correção. E é isso que nós estamos vendo aqui no profeta Oséias. Um Deus capaz de fazer o que for preciso para nos colocar de volta no caminho correto. Um Deus que ama demais o seu povo para abandoná-lo em sua própria trajetória. Um Deus que não se conterá, se for necessário. Se for necessário alcançar nossas vidas com sua poderosa mão pesada sobre as nossas vidas. Se for necessário nos levar num vale sanguinário, se for necessário nos fazer atravessar a sombra da morte, se for necessário nos fazer provar porção de sua ira, se for necessário, isso tudo acontecerá para que nós retomemos o caminho da santidade. Isso ele faz por amor. Isso é amor. O abandonar as pessoas da própria sorte e cada um fazer o que quiser da vida não é amor. A gente não faz assim com nossos filhos, não é verdade? É assim que a gente faz com ele. Entrega R$100 na mão dele, ó, se vira, esse mês é contigo mesmo, ó. É contigo. Faz o que você quiser da sua vida. É assim, Rony, vai lá? Faz o que você quiser da sua vida. É assim, Renato? Ó, é contigo, Valentina, é valente, né? É contigo agora. Se vira. Isso não é amor. Isso não é amor. Liberdade demais, normalmente, é falta de amor. O amor, ele corrige. O amor, ele chama atenção. O amor trabalha para trazer de volta. Esse é o amor de Deus. E não há mais nada que possamos fazer diante dessa mensagem do profeta Oséias, senão uma sincera oração de arrependimento. Precisamos olhar para nossas vidas e nos pontos que nós temos sido infiéis para com o nosso Deus. Eu imagino que você não se enquadre em alguns daqueles pecados enumerados pelo profeta. Imagino que você não mate, não roube, não adultere. Mas há inúmeras outras formas de nós sermos infiéis com o nosso Senhor. Como, por exemplo, quando procuramos satisfação em outro lugar. Quando negligenciamos a presença do Senhor para procurar prazer, alegria em outros lugares. Quando, por exemplo, quando nós ofertamos ao Senhor o que resta da nossa agenda, da nossa vida. Eu acho, inclusive, que esse é o maior pecado da atualidade, é esse. Nós vivemos a nossa vida para nós mesmos. O que sobra, se sobrar, se der, é para Deus. Isso é infidelidade. Isso é infidelidade. Em nada somos diferentes do Reino do Norte, dos dias de Oséias, se nós não dedicamos ao Senhor o que há de melhor em nós. Se nós não abrimos mão de conforto, de prazer, de lucro, para pôr em primeiro lugar em nossa vida a vontade de Deus e a obra do Senhor. A minha oração, irmãos, é que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo ilumine na nossa mente para que compreendamos as inúmeras vezes que somos infiéis contra o nosso Deus. Não saia daqui pensando que essa mensagem é para outra pessoa. Não vai embora pensando que essa mensagem é para o teu irmão que está do lado, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho. Essa mensagem é para mim e para você. Ore ao Senhor, para que o Senhor esclareça em sua mente a quantidade de vezes que você tem sido infiel para com Deus. E que essa consciência cause em nós vergonha e arrependimento. Amém? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas
inundam o teu coração. Há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria,